Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado O Perfil do Egresso em Engenharia Ambiental entre os anos 2012 e 2017, um estudo de caso realizado em uma universidade do estado de São Paulo. Então, este trabalho ele foi aprovado no segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, possui o eixo temático de trabalho decente e crescimento econômico. Foi escrito na categoria artigo completo e é composto pelos seguintes autores: eu, Arthur Pereira dos Santos, o apresentador deste trabalho, o Enzo Henrique Simeonato, a Juliana Heloísa, o Darlan Collins e o Roberto Wagner Lourenço. O primeiro autor doutorando em Ciências Ambientais pela instituição Unesp, o segundo autor mestrando, também pela instituição Unesp, e o terceiro, o quarto e o quinto autor são professores, doutores também na instituição. Bom, então, os tópicos que eu vou abordar nessa apresentação é basicamente o que tem no trabalho escrito. Então, a gente trouxe uma breve introdução a respeito da problemática, justificativa do trabalho. Trazemos o objetivo do trabalho, como que ele foi feito por meio do materiais e método, o resultado juntamente com a discussão desses resultados e uma conclusão de forma geral, de forma sucinta. Também trazemos as referências bibliográficas utilizadas para essa apresentação. Bom, então vamos lá. Quando a gente trata das engenharias convencionais que nós temos hoje no Brasil ou no mundo de forma geral, a gente trata de engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica. São engenharias convencionais, são engenharias que já estão no ramo há muitas e muitas décadas. Só que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, quantidade de impactos ambientais negativos provenientes de todas e qualquer atividade industrial, algumas novas engenharias foram sendo criadas. Então, eu posso citar engenharia de produção, engenharia ambiental, são engenharias consideradas engenharias novas quando a gente relaciona com as engenharias convencionais. Então, a engenharia ambiental é uma engenharia considerada muito nova, e principalmente quando a gente trata das evoluções ambientalistas. Então, quando a gente trata lá do famoso livro da Rachel, das conferências datadas das décadas de 40, 50, 60 e 70, a gente nota que é muito recente todas essas preocupações com relação ao meio ambiente de forma geral. Então, todo marco ele é proveniente de uma conferência, quando a gente trata de engenharia ambiental. E aqui não foi diferente. Então, a gente tem a Conferência de Estocolmo, que foi um marco na engenharia ambiental. Tanto é que o Dia Mundial do Meio Ambiente ele é datado dessa conferência. Então, 5 de junho, ele é datado da Conferência de Estocolmo. Certo? Então, após a gente verificar todo esse contexto histórico com relação ao mundo, a gente verifica que no Brasil também não foi diferente. Então, quando a gente trata aí de Brasil, a gente verifica que lá na década de 90 foi o primeiro curso de engenharia ambiental do país, na antiga Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins. Então, quando a gente verifica ainda com relação à regulamentação da profissão, a gente vê que é mais recente ainda. Então, nós verificamos por meio da resolução número 447 de 22 de setembro do ano 2000, que aí sim o curso ele foi enquadrado como um curso na modalidade de Engenharia Civil pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do CONFEA-CREA. Então, se tratando agora do que alguns autores vêm estudando a respeito disso, a gente tem o trabalho do Bressani, em 2021, que ressalta que, assim como aconteceu em outras modalidades de engenharia, quando elas foram criadas, alguns engenheiros ambientais eles possuem alguma insatisfação quanto ao reconhecimento de suas habilitações. Então, eles culpam o próprio conselho, eles questionam o próprio conselho a respeito de algumas atribuições. Então, por exemplo, apenas a título de curiosidade,
Não faz muito sentido você criar uma engenharia para cuidar do meio ambiente e você enquadrar qualquer tipo ou outro tipo de engenharia para realizar um licenciamento ambiental, um levantamento ambiental. Então, se você tem um curso de engenharia ambiental para realizar aquele tipo de trabalho, por que outros engenheiros eles vão estar realizando o mesmo trabalho que o engenheiro ambiental? Então, são alguns questionamentos que alguns autores vêm trazendo. E um trabalho bastante interessante e muito recente, que é o do Water, eles ressaltam que todo esse cenário poderia ser diferente se os profissionais da engenharia ambiental eles apresentassem de uma forma mais clara. Então ele tira a culpa, né, dos conselhos, dos órgãos e coloca a culpa nos engenheiros. Então ele fala que tudo isso poderia ser diferente se os profissionais, né, esses engenheiros ambientais, atribuíssem, né, ressaltassem as suas contribuições para a conservação e para a preservação do meio ambiente de forma mais clara. Então, os autores sugerem o seguinte, que esses profissionais realizem uma conscientização sobre as questões que eles podem desenvolver e também sobre as suas preocupações com relação ao desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade. Segundo os autores, dessa forma seria tudo mais fácil de ser resolvido do que ficar questionando o órgão fiscalizador ou ficar questionando o Conselho Federal. Bom, diante de toda essa complexidade do trabalho, então o nosso objetivo do presente trabalho foi analisar a inserção do egresso no mercado de trabalho, bem como a sua faixa salarial e o seu comportamento após o término da graduação, buscando avaliar as deficiências na formação profissional e as perspectivas que esse graduado tem com relação ao futuro da área. Bom, então entrando em como que esse trabalho foi feito, então inicialmente realizou-se um contato com uma universidade localizada na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, para que fosse realizado uma forma de parceria com relação ao contato dos diplomados e o tratamento desses dados. Então, o curso de Engenharia Ambiental dessa universidade disponibilizou, né, os e-mails dos graduados entre os anos 2012 e 2017. Então, no intervalo aí de 5 anos para serem trabalhados, realizou o envio do contato e também dos e-mails de todos os formandos. Então, de forma paralela à busca por esses contatos, nós realizamos uma elaboração de um formulário eletrônico para ser enviado aos egressos quando esses dados estivessem em nossas mãos. Então, nós dividimos em blocos. Então, nós separamos esse formulário em informações pessoais, informações profissionais, com relação à continuidade dos estudos e as razões pela qual realizou a continuidade ou não, a área de atuação do profissional e a perspectiva desse profissional para o futuro da área. Após o questionário ter sido formulado e a lista de contatos atualizados, então nós realizamos o envio eletrônico do link de acesso ao formulário por meio da conta pessoal dos autores dessa pesquisa. E após o envio, nós estipulamos o prazo aí de outubro a dezembro de 2018 para serem respondidos. Findado o prazo, então em dezembro de 2018, nós iniciamos o processo de compilação dos dados. Então, de forma inicial, nós trabalhamos com 3 perguntas-chave. Ou seja, para tomar a decisão, nós verificamos que essas 3 perguntas-chave elas deviam estar preenchidas. Se esses campos estivessem em branco, as respostas elas eram ignoradas. Então, as perguntas-chave foram a cidade que reside atualmente, o ano de formação e o setor de trabalho atual. Depois disso, nós consideramos que todas as respostas dos questionários elas seriam avaliadas estando em branco ou não. O motivo pelo qual isso aconteceu se deu pelo fato que poderia existir a possibilidade de uma pessoa estar formada, por exemplo, e estar desempregada e não ter salário. Então não tem como responder o cargo atual ou o salário atual. De forma geral, posterior às perguntas-chave, nós realizamos os seguintes questionamentos.
carga atual, salário atual, tempo de ingressar no mercado de trabalho após o término da graduação, continuidade dos estudos após a graduação, realização do curso de capacitação após o término da graduação, se considera o curso de engenharia ambiental uma carreira promissora, recomendações a serem abordadas pela grade curricular do curso e, por último, como que os egressos julgavam as oportunidades do mercado da engenharia ambiental atualmente. Então, por fim, foi possível realizar o perfil do engenheiro egresso entre os anos analisados e também abordar o mercado de trabalho e a evolução profissional dos entrevistados. Bom, então dos resultados de discussões, a gente verifica aí que a quantidade de egressos do curso de engenharia ambiental foi aumentando com o decorrer dos anos analisados. Então, a gente passou de 9 em 2012 para 17 em 2013, 26 em 2014, 32 em 2015, 40 em 2016. Os autores consideram que esse crescimento muito se deve às políticas públicas impostas pelo governo federal na época dessa análise. A gente verificou que muitos desses estudantes eles poderiam ter sido contemplados como bolsas de financiamento. Então, na época, a gente tinha aí foi o boom de explosão financiamento estudantil, o FIES, e também do programa Universidade para Todos, o ProUni. Em 2017, a gente verifica aí a diminuição dos financiamentos, a gente já verifica aí uma diminuição com relação à quantidade de egressos na instituição de ensino analisada. Ao analisar o local de trabalho dos egressos, nota-se uma quantidade muito grande de diplomados que estavam desempregados. Posteriormente, nós vamos relacionar essa quantidade de desempregado com a qualificação profissional. Mas nós verificamos também que a maioria, quase 50% dos profissionais formados, eles estavam atuando em empresa privada. Com relação ao cargo ocupado pelos diplomados, nós verificamos que 28% desses eles estavam ocupando cargos de analista ambiental. E aí a gente já relaciona com a quantidade de salário. Então, aproximadamente 58% desses entrevistados estavam ganhando até 3 mil. Então, quando a gente verifica o analista ambiental com salários, é em torno de 2.000, 2.500, 3 mil reais, a depender da empresa e também no nível de analista, Mas nós verificamos que muitos poucos profissionais estavam ganhando aí na faixa de 14 mil reais ou até mesmo na faixa de 6 mil a 10 mil reais. Outro destaque também vai para a parte de consultor. Então, muitos desses diplomados eles estavam indo para consultoria ambiental. Então, abrir a sua própria empresa e ia trabalhar de consultoria ambiental. Com relação ao tempo gasto para que o egresso integrasse o mercado de trabalho, a gente chama a atenção aí para que aproximadamente 37% dos formados já estavam exercendo alguma atividade na área. Chama a atenção agora para aquele primeiro resultado que nós apresentamos, que foi com relação às políticas de financiamento. Então, na época, muitas das empresas aproveitavam, davam promoções aos funcionários que buscassem se promover, se qualificar por meio das políticas públicas. Então, já que tinha a oportunidade de realizar uma graduação, depois de engenharia por meio do ProUni, por meio do FIES, então as empresas elas estavam valorizando esse tipo de profissional. Então, muitos dos empregados eles trabalhavam durante o dia em alguma empresa e se qualificavam profissionalmente no período noturno, fazendo o curso por meio do financiamento estudantil. E com relação à visão desses entrevistados com relação à oportunidade do mercado da engenharia ambiental atualmente, então nós verificamos que 31% desses entrevistados eles acreditam que o curso está em expansão. Porém, a maioria desses, 34%, eles acreditam que o curso ainda está incipiente, é um curso
que tem muito a aprender com o futuro, tem muito a melhorar e é um curso relativamente novo. Então, por mais que alguns acreditam que é um curso em expansão, alguns ainda acreditam que é um curso relativamente novo, assim como a introdução que eu trouxe no início dessa apresentação. Com relação aos caminhos seguidos pelos egressos, então nós temos que a maioria, aí, mais da metade, 52%, não continuou os estudos. Abaixo disso, 40% desses realizaram especialização, que é logo após a graduação. Apenas 6,5%, né, desses diplomados eles foram para o mestrado e menos de 1% desses eles foram para o doutorado. Bom, por último, nós pedimos para que os entrevistados eles dessem sugestões com relação à alteração da grade curricular da engenharia ambiental, já visto que é uma grade extremamente multidisciplinar e que precisa ainda estar sendo adequada. Então, as necessidades das disciplinas que mais apareceram foram disciplinas com enfoque em botânica, perícia ambiental, construções sustentáveis, políticas públicas, desenvolvimento de energias renováveis, química ambiental e segurança do trabalho, dentre outros. Bom, por último, é possível concluir, possível verificar que a formação multidisciplinar do engenheiro ambiental ela reflete diretamente nas exigências do mercado de trabalho, que vem buscando de forma veemente profissionais que possuem uma visão holística e também uma visão sistêmica. Então, diante da quantidade de profissionais que estão se graduando por ano, os autores acreditam que a quantidade de engenheiros ambientais desempregados muito pode estar relacionada com os requisitos impostos até mesmo pelo mercado de trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho está fazendo a seleção para que se sobressaia apenas os mais preparados para tamanha responsabilidade para tal profissão. Então, por último, o fato de que os cursos de capacitação de curta duração não estão mais assegurando a presença desses profissionais no mercado, está fazendo com que muitos desses acreditem que o incremento de disciplinas com enfoque nas demandas solicitadas pelo mercado de trabalho, eles poderia estar alterando a taxa de desemprego do egresso do curso. Bom, então essas foram as referências utilizadas para a apresentação do trabalho. Fica aqui o muito obrigado a todos pela presença.